Alô, torcedor palmeirenses, bem-vindo ao canal e obrigado por estar aqui conosco para ouvir a nossa opinião. Parece que não vai ter jogo, né, contra o Flamengo nesse domingo. Acho que a maioria da gente não gosta desses rolos, né, dessas coisas, essas palhaçadas, né, para falar a verdade, que acontecem no futebol brasileiro. É incrível que, né, tem regras, mas as regras são geralmente não cumpridas e, de novo, né, tem a diferença. Quando é um Flamengo que faz um negócio desse, tem um peso diferente se fosse, por exemplo, o Ceará, com todo respeito ao Ceará, ou outro time aí, o mesmo Curitiba, outro time, até times grandes, até o Palmeiras, o time, tem uma diferença, né? Quando o Flamengo ah, entra, Corinthians, times como esse que fazem o que querem, né, no cenário do futebol brasileiro, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo da mídia falar o que é a verdade, né? Você fica aguentando alguns comentários. Hoje eu estava ouvindo, para falar a verdade, eu vi no YouTube, eu nem sigo, porque você escuta muita besteira, né? Aquele Hisek, acho que é assim que pronuncia o nome dele, lá da Globo, né? É um cara totalmente declarado corintiano, né? E deveria, né, como um profissional, deveria ser mais, tentar ser mais imparcial, mas é um dos piores, né? Eu geralmente nunca assisto nada quando eu vejo aquele cara na televisão ou qualquer outro lugar. Eu não devo dar audiência para um cara desse que só fala besteira, né? Falou que é um problema muito grave de saúde, onde já foi provado que a transmissão entre jogadores a chance é quase zero, mas ele não fala nada sobre o fato que o Flamengo, né, quer pôr a torcida em campo, né? Quer dizer que se não é jogador, então não vale a vida, né, da pessoa. Se é pessoas como nossa família, aí não importa, né? Não tem perigo colocar as pessoas. Quer dizer, é um tipo de pessoa que, né, com tipos de comentários que faz você sinceramente sentir nojo, né? Porque não é só assim. Como que você pode ficar protegendo esse tipo de coisa, né? Que pode transmitir para um jogador do Palmeiras? Pode, mas o jogador do Palmeiras, geralmente, eles são pessoas que não correm risco de vida, né? E se acontecer isso, pode acontecer em qualquer jogo, ninguém sabe. Você está jogando, não é porque só é o Flamengo, né? Uns dias antes do Flamengo, ninguém sabia, né? Quando jogou contra o Del Valle, ninguém sabia que eles estavam, que alguns deles estavam contaminados. Mas levar 20, 30 mil pessoas para um estádio junto, aí não tem problema. Quando as pessoas estão, às vezes, sentado, né? Ou se não tiver sentado lado a lado, na saída de campo, né? Vai ter alguma hora que eles, ou no banheiro, algum lugar, as pessoas vão estar em contato com outras. Mas aí não tem problema, aí tá ótimo. O Flamengo está certo em pedir esse tipo de coisa e tentar conseguir isso, enquanto todos os outros times não poderão fazer. Não vi um comentário desse cara sobre isso. E, para falar a verdade, não sei, entende? Eu acho que o Palmeiras, toda a minha opinião aqui, entende? Eu posso estar errado. Eu acredito, e se estiver, vocês podem falar, eu aceito, porque ninguém aqui é senhor da verdade. Eu acho que o Palmeiras não deveria ter feito a sua posição em público. Eu acho, eu concordo com a pessoa que falou isso, e eu concordo. Eu acho que o Palmeiras deveria ter falado para a CBF que não, nós queremos o jogo, pronto. Não deveria ter ido ao público, mas tudo bem, isso daí não é, isso é de menos. O Palmeiras, uma coisa que no Palmeiras, né, que a gente fica meio assim, que o Palmeiras, às vezes nesse tipo de jogo é que o Palmeiras costuma dar umas palmeiradas, né? Pega, que nem fiz contra o Goiás, todo mundo esperava um jogo fácil, que seria tudo que jogamos com os reservas do Goiás. Naquele jogo eu nem dei muito, porque eu vi um cara do Goiás, não me lembro o nome agora, que na época eu não fiz o comentário, mas um cara da defesa, o cara sozinho, batendo em todo mundo, se impondo. Ele que tirou o Vinha de campo com uma butinada, tirou quase outro. Ele foi lá na frente, quase fez um gol. Só que um cara estava totalmente se impondo. Talvez numa hora dessa mesmo que faltasse um Felipe Melo ou alguém naquele jogo. Mas assim mesmo, o Palmeiras foi lá jogar com o Goiás e empatou, né? Naquele jogo, com as reservas do Goiás. Então, talvez até seja para o melhor, porque o Palmeiras, às vezes, não,
vamos ser sinceros, não tem jogado muito bem, especialmente no brasileiro. Tem sido o rei dos empates. Se o Flamengo colocar um time aqui, vai jogar totalmente para o empate. E o Palmeiras, nesses jogos assim, às vezes se atrapalha todo. Então fica nessa, né? Se eles querem fazer isso, é melhor. E também, né? Mas o Palmeiras foi prejudicado, é claro, foi prejudicado porque em base, né? Pegaria um Flamengo que estaria mais fraco, né, para esse jogo, e não por culpa do Palmeiras, nada, mas essas são as regras do campeonato, né? Quer dizer que se amanhã, na volta para o Rio, o Palmeiras estiver com 19, ou tiver com 13, 14 Covid, e ele pedir para o Flamengo adiar, você acha que o Flamengo ia adiar? Não iria também, é claro. É a parte do jogo. Aí que tá, né? Quando você tá no jogando, você combina com seus amigos que a regra é essa, e depois, não, mas isso é diferente. Não é diferente. Se você tem os jogadores do jeito que foi feita a regra, que eles deixaram você colocar 40 jogadores, é porque era disso, que uma hora talvez os júniors deveriam ser usados, né? Todo mundo concordou com isso por causa desse, é uma situação inédita, né, que está acontecendo, e por causa disso, né, aceitaram. Então eu acho que o Flamengo é aquele time, né, que gosta muito de ganhar as coisas nos bastidores, e foi lá e está fazendo isso. Agora, eu pergunto isso, tem a Justiça Desportiva, né, que é o órgão mais poderoso da Justiça do Brasil. Eles falaram que o jogo ia continuar. Aí eles vão na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, hein? Veja bem, o jogo está sendo feito em São Paulo. Quer dizer, a Justiça de São Paulo não tem nada a ver com isso. Quer dizer, não deveria nem ser uma coisa estadual, porque é um campeonato nacional, né? Um campeonato nacional. É um campeonato federal, não é um campeonato do Rio de Janeiro, tá bom? Então, esse órgão do Rio de Janeiro devia ter nenhum tipo de influência nessa decisão. Mas são as leis do Brasil, né, que ninguém entende esse tipo de lei. Mas eu entendo uma coisa, e preste bem atenção, a razão do meu vídeo de fazer isso hoje é essa. Eu me lembro muito bem que a CBF sempre falou isso. Se algum time saísse da esfera da justiça desportiva para a justiça comum para tentar fazer algo assim, seria muito, muito em risco de levar uma punição séria. Porque aí abre um precedente, né? Que todo clube, quando ele perde na justiça desportiva, ele vai lá, sei lá, justiça do trabalho, ou sei lá o quê, porque no Brasil parece que tem liminar e coisa de tudo quanto é lado. Não sou advogado, não sou familiar, mas a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro entra, e parece que, né, que a Justiça do Comum, ela compreendo isso, a Justiça do Comum deve ser um órgão maior, né, do que a Justiça Desportiva. Mas, então, para que existe Justiça Desportiva? Né? E por isso que vira bagunça, por isso que a CBF, lembro de novo, vocês todos, e quem quiser, quem ouvir isso e quiser comentar, se você se lembra disso também, bota aí. Várias vezes a CBF ameaçou, se algum time fosse para a justiça, fora da justiça desportiva, fazer qualquer tipo de liminar ou coisas desse tipo, seria severamente punido. Né? Agora, é o Flamengo, né? É o Flamengo, quer dizer, o Flamengo provavelmente pode fazer isso e não vai levar nenhuma punição, é assim? Quer dizer que então, vamos lembrar desse precedente, então. Então quer dizer que está tudo bem ir para a justiça comum e fora da justiça desportiva, né? Porque se o Flamengo fez isso, quer dizer que só o Flamengo pode fazer isso? E eles não escutei ninguém por enquanto, né? Não escutei da mídia. Eu vou ser sincero com vocês, não escutei mesmo, isso é uma coisa aqui do canal. Eu não ouvi ninguém falar isso e trazer isso em atenção, que quando um time foge da justiça desportiva e vai para a justiça comum, seria severamente punido. O Palmeiras, lembra naquele caso do Corinthians, que chegou a falar isso, e falou assim, se o Palmeiras fosse para a justiça comum, que provavelmente na justiça comum teria ganho a causa contra o Corinthians naquele jogo da final, que teve interferência externa, o Palmeiras não. É claro, não, ele respeitou e ficou na justiça desportiva e não quis sair dela. Agora, quer dizer, o Flamengo pode e os outros times não podem?
Até agora, se eu não me engano, posso estar enganado, mas nunca vi nenhum time sair da justiça desportiva dessa maneira, especialmente num campeonato nacional. E o que a justiça do Rio tem que ver com isso? Entende? É incrível que deixa essas brechas num campeonato federal com a justiça do estado do Rio de Janeiro. Olha, a CBF, vocês não lembram disso talvez, mas essa CBF no Rio de Janeiro melhorou, né? Porque agora, pelo menos nos últimos anos, tem tido presidentes que não são de lá. Mas ultimamente, dos anos 70, 80, eu me lembro meu pai, as pessoas falam. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 70, quando um time de qualquer estado do Brasil jogasse com um time do Rio de Janeiro, uma Libertadores, e tivesse que ter o terceiro jogo, que antigamente era assim, antigamente na Libertadores falava que era 2 jogos, um na casa do adversário, o outro na sua própria casa. E se tivesse, por exemplo, se não ficasse empatado, né, em termos de vitória, aí teria o terceiro jogo para ser numa casa neutra, né? Num lugar neutro. Esse era o regulamento da Libertadores. Mas vocês sabiam que no Brasil, quando isso acontecia contra um time do Rio, o terceiro jogo era sempre feito no Maracanã? Eu vi meu pai conta as histórias e fala do jogo Palmeiras e Botafogo do Rio. Parece que o Palmeiras ganhou em São Paulo, depois perdeu no Rio. Aí teria o terceiro jogo. E o segundo jogo foi no Maracanã, quer dizer, foi considerado a casa do Botafogo. E o terceiro jogo, a CBF, adivinha para onde que eles marcaram o jogo? Para o Maracanã, de novo. Considerado campo neutro. Quer dizer, é incrível. E parece que aconteceu isso com o Fluminense, o Palmeiras também, o Fluminense, mesma coisa. E com outros times de São Paulo também. Quando chegava, qualquer lugar do Brasil. Quando jogava com times do Rio, com a CBF lá no Rio, que era assim, você jogava com o time do Rio, se desse um empate na Libertadores, o terceiro jogo neutro, que deveria ter sido em outro estado, era jogado no Maracanã. O Maracanã era considerado neutro, apesar que, por exemplo, o Fluminense, o Botafogo, sempre que mandava os seus jogos era no Maracanã, era a casa deles lá, mas era considerado neutro. Então é uma palhaçada, né? Essas coisas que vêm do Rio de Janeiro. Desculpa, eu gosto do Rio, adoro ir lá, tudo, mas em termos de futebol e de bastidor no Rio, sempre foi isso, né? Sempre foi essas palhaçadas, infelizmente. Então, eu fico aqui né, um alerta, uma reclamação e um tipo de protesto, né? Porque, para falar a verdade, nem queria jogar com esses caras mais, mas por causa de tanta palhaçada, mas não acho correto, né? O que tem sido feito. O que o Flamengo fez, por exemplo, nesse tipo de caso, eu só quero aqui lembrar a vocês que é um caso seríssimo o que o Flamengo fez. Um tipo de ação que a CBF sempre prometeu que iria com punição severa, muito severa, para um clube que apelasse para a justiça fora da justiça desportiva. E o Flamengo fez isso agora e não se ouve nada. Vocês ouviram alguma coisa sobre isso? Sempre foi falado. A mídia sabe disso. Sempre foi falado que se um clube saísse do ramo, né, da justiça desportiva para apelar fora, seria severamente punido pela CBF. E isso não aconteceu até agora. Então, vamos ver. Parece que amanhã tem mais um capítulo da palhaçada, né? E, para falar a verdade, esse jogo tá ficando tanta palhaçada que, se tiver o jogo realmente, vai ser, sei lá, eu acho que tem um motivo para, sei lá, que o Flamengo pode fazer coisas no campo para se tornar vítima e todas essas coisas, que tem tudo ensaiado para ser uma porcaria. Então, para mim, olha, se eles realmente adiarem, que adiem, mas o Flamengo deve ser punido, não deve ser esquecido, porque ele desrespeitou as normas da justiça desportiva. Um abraço a todos os palmeirenses e esperamos que, se o Palmeiras jogue, que jogue bem e ganhe dessa turma.